Olá pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje é a espectroscopia no ultravioleta visível aplicada à análise dos compostos orgânicos. Então vamos lá, né? Os espectrômetros de ultravioleta visível, abreviado UV-Vis, alguns de vocês já conhecem, né? E a gente tem desde alguns espectrômetros de bancada, mais portáteis e menos modernos, até os mais modernos, né, que podem estar conectados a computadores, né, e gerar para a gente gráficos como esse mostrado aqui na figura, né, onde a gente pode observar um espectro de ultravioleta, aqui para duas amostras diferentes, não sei se está dando para vocês verem, em vermelho é a tirosina e em azul escuro, esse espectro com absorção maior, é o triptofano. Bom, na bancada lá no laboratório, muitas vezes, né, a gente utiliza esse espectrômetro mais simples, aonde que os comprimentos de onda, né, eles devem ser selecionados manualmente para gerar um gráfico como esse. Observe, né, que nesse gráfico a gente tem que no eixo X, os comprimentos de onda, eles estão crescendo, né, de 230 até 310 nanômetros. E aí a gente vai medindo a absorbância à medida que a gente controla qual comprimento de onda estamos medindo. Nos equipamentos automáticos, né, essa varredura do comprimento de onda já é feito automaticamente pelo equipamento. Muitas das vezes a gente também usa esses espectrômetros em análises quantitativas. Então a gente fixa um determinado valor de comprimento de onda e mede, né, a absorbância nesse valor fixo de comprimento de onda para uma série de soluções, que a gente já vai ver um pouquinho também melhor entender isso. O objetivo aqui é só mesmo apresentar os espectrômetros, né, e os diferentes tipos, né, que existem. Bem, esse tipo de espectroscopia, né, ela é de alta energia, uma vez que trabalha com comprimentos de onda aí, né, que vão da ordem de 750 nanômetros, e o ultravioleta, né, chega até a ter ondas de comprimento de 10 nanômetros. Lembrando, né, que quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia associada a essa radiação. Entretanto, né, os espectrômetros comerciais, eles fazem a leitura, né, conseguem medir a partir do comprimento de onda de 200 nanômetros. Mesmo assim, né, comparando aí as energias das transições que podem acontecer em moléculas e átomos, esse tipo de onda eletromagnética, né, com comprimentos de onda variando de 200 até 750 nanômetros, são consideradas ondas de alta energia. Vendo que já são vizinhas aqui dos raios-x, né, que são ondas extremamente energéticas, né, e que já podem causar malefícios à saúde, assim como o ultravioleta também pode causar, né, queimaduras na pele. Ondas menos energéticas, né, estariam aqui do lado direito do espectro visível da luz, né, abaixo do vermelho. O infravermelho são ondas já um pouco maiores e as ondas de rádio e assim por diante. Bem, o funcionamento dos espectrômetros basicamente se dá, né, por uma fonte de luz visível e no ultravioleta, que vai emitir essa radiação nos seus mais diversos comprimentos de onda, vai passar por uma lente que vai direcionar todos esses feixes para um prisma ou monocromador, né? Ou ainda uma grade de difração. A função, né, desse prisma é dividir, separar essa radiação dos diversos comprimentos de onda que estão presentes ali. Aqui na figura a gente está vendo os comprimentos no visível, mas a gente também teria, né, a divisão dos comprimentos de ondas aqui na região do ultravioleta, que a gente não consegue ver. Então a gente tem um filtro, que é um seletor do comprimento de onda. É esse comprimento de onda que vai passar então pela nossa amostra, que é depositada no que a gente chama de cubeta. Depois da cubeta, né, o feixe passando pela cubeta, ele chega a um detector que vai registrar o quanto dessa luz está passando através da amostra.
Bem, e aqui dentro dessa amostra, né, a gente tendo uma substância que absorve nessa região, nesse comprimento de onda, né, essa substância ela vai absorver devido a uma transição eletrônica do elétron passar de um estado fundamental para um estado excitado. Lembrando que essa diferença de energia ela é quantizada, por isso que ela pode ser associada para um determinado comprimento de onda. Então, essa energia é igual, essa variação de energia é igual a H-μ. Lembrando que H é a constante de Planck e μ é a frequência, que também pode ser reescrita como c, a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Então, aqui a gente já pode, né, ver a relação direta entre a diferença de energia do estado fundamental para o estado excitado, depende, né, inversamente do comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é essa diferença de energia. E essa transição eletrônica, né, ela acontece de um orbital ocupado, que a gente também chama de HOMO, para um orbital desocupado da molécula, né? São orbitais moleculares. Lembrando que a gente está aplicando espectroscopia UV-Vis em moléculas orgânicas. Então, a gente está falando de orbitais moleculares. Então, que tipo, né, de transições eletrônicas a gente pode ter nos orbitais moleculares? A gente tem orbitais moleculares, basicamente, né, de 3 tipos, formando ligações sigma, formando ligações pi, e a gente pode ter par de elétrons não ligantes, em orbitais não ligantes. Lembrando que toda vez que a gente forma um orbital molecular ligante sigma, a gente também forma um orbital molecular antiligante sigma. O mesmo caso para os orbitais pi. Quando eu tenho a formação de um orbital pi ligante, eu também tenho a formação de um orbital pi antiligante. Normalmente, né, nas moléculas estáveis e neutras, os orbitais ocupados, né, são os orbitais ligantes e algumas moléculas, né, possuem pares de elétrons não ligantes. No orbital aqui que a gente está chamando de N, que seria pares de elétrons não ligantes. Então, uma vez que a gente incide uma radiação eletromagnética sobre esses elétrons que estão em orbitais moleculares, esses elétrons podem ganhar energia suficiente para fazer transições eletrônicas, absorvendo então, né, essa energia que a gente descreve, né, como Hc lambda, esse pacote de energia que é descrito aí pelo comprimento de onda dessa radiação. Então, a gente pode ter transições, né, do tipo N, é um elétron que está no orbital não ligante, indo para um orbital desocupado, né, um orbital antiligante, sigma, ou um orbital antiligante, pi, seria esse segundo caso. A gente também pode ter transições de um orbital pi para um orbital pi antiligante, ou de um orbital sigma para um orbital pi antiligante, ou ainda, né, uma transição de um orbital sigma para um orbital pi antiligante. Então, todas essas transições, né, teoricamente, são possíveis, mas muitas delas são difíceis de ocorrer por conta da energia envolvida, né? E aí, as transições mais comuns são as de menor energia, que também são chamadas de transições permitidas. Aqui a gente tem então, né, em ordem crescente de energia, os diferentes tipos de transição que a gente pode ter. E a gente caracteriza, né, esse tipo de ligação como os grupos funcionais. Por exemplo, os alcanos, eles não possuem ligação dupla, logo eles não possuem orbitais moleculares pi. Então, a única transição possível em alcanos é de um orbital sigma para um orbital sigma antiligante. Já os compostos carbonílicos, C dupla O, eu tenho orbitais pi, ligante e antiligante. Então, eu posso ter transições do tipo sigma para um orbital pi antiligante
Também posso ter transições do tipo π para um orbital π antiligante, nesses compostos carbonílicos. E também posso ter transições do tipo N para um orbital π antiligante, já que o oxigênio possui pares de elétrons em orbitais não ligantes. Já os alcenos não podem fazer, né, esse tipo de transição eletrônica, porque nos alcenos C dupla C, a gente não possui pares de elétrons não ligantes. Então, em alcenos, a gente teria transições do tipo π para um orbital π antiligante, assim como nos alcinos. A gente também pode ter, né, transições quando a gente tem pares de elétrons não ligantes, indo para orbitais sigma antiligantes, que é o caso de compostos que contêm oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênio, todos esses compostos, né, que vão ter pares de elétrons não ligantes em um desses átomos. Aqui, pessoal, é uma diferença entre os sinais gerados, né, na espectroscopia UV-Vis para átomos e para moléculas. Então, observem só, né, que na espectroscopia UV-Vis de átomos, a gente obtém o que a gente chama de linhas de absorção. Então, os espectros, né, eles têm comprimentos de ondas, né, que fornecem linhas, né? Por exemplo, o hidrogênio, ele absorve aqui em torno de 656 nanômetros, em 486 nanômetros, em 435 e em 410. Então, são comprimentos específicos de onda, já que a gente está falando que essas transições energéticas são quantizadas. O mesmo acontece para o hélio, para o mercúrio e para todos os átomos, né? Mas quando a gente tem moléculas, a gente não tem mais, né, essa configuração de linhas, mas sim o que a gente chama de bandas de absorção. Então, observem aqui, né, no espectro de absorção da clorofila do tipo A, do tipo B e dos carotenoides, né? Então, a clorofila do tipo A, por exemplo, ela absorve na região aqui, né, de próxima a 400 nanômetros até quase 500 nanômetros. Então, ela absorve em toda essa região. Bem, mas como explicar, então, já que esses processos eletrônicos são quantizados? O que acontece, gente, é que esse tipo de radiação, ela é de alta energia. Logo, né, todas as outras transições que não são eletrônicas, elas ocorrem dentro da molécula. Por exemplo, né, dentro da transição eletrônica, que aqui está representado por E0 e E1, eu tenho vários estados vibracionais daquela molécula, vibracionais ou rotacionais. E isso faz, né, com que eu tenha pequenas variações dentro do nível energético. Então, voltando aqui no espectro, né, essa banda de absorção, toda essa absorção, ela acontece em todo esse comprimento de onda, porque dentro da molécula, né, eu tenho vários estágios em que aquela molécula não está paradinha, né, ela tem um movimento de rotação e vibração. Então, eu tenho vários estágios em que varia um pouco o estado fundamental e o estado excitado daquela molécula. Então, por isso que em espectros de UV-Vis de moléculas, a gente tem a formação de bandas e não de linhas de absorção. Bom, e essa absorção molecular, ela é correlacionada pela lei de Landis-Beer, que nada mais, né, considera que, já que essa absorção se dá por essas transições eletrônicas em orbitais moleculares, quanto maior o número de moléculas, maior vai ser a absorção. Assim também que quanto maior a eficiência dessa absorção, maior será a extensão da absorção. Então, né, essa absorção, ela é correlacionada com a concentração das moléculas, que seria, né, o número de moléculas, e também com a absortividade molar, que mede a eficiência dessa absorção. Além de L, que é o caminho óptico ou o
tamanho da cubeta, que está relacionado ao número de moléculas que está presente ali naquele espaço. Então, a lei de Lambert-Beer, né, ela é dada como a absorbância, ela é igual o log da intensidade da luz que está incidindo na célula sobre a intensidade da luz que está saindo da célula. Essa célula, pessoal, é a cubeta, né? Ou também chamado de caminho óptico, né? É essa distância, né? Essa célula é a cubeta onde a gente coloca, né, a amostra em solução. C é a concentração molar do soluto, L é o comprimento da célula em centímetros e E é a absortividade molar. A absortividade molar, né, ela é intrínseca de cada substância. Anteriormente, né, no passado, ela era conhecida também como coeficiente de extinção molar e é uma propriedade intrínseca da molécula, devido à transição eletrônica que pode estar acontecendo ali naquela molécula. E ela independe da concentração daquele soluto, daquele analito em solução. A absortividade molar, né, ela possui valores que variam de 0 a 10 a sexta. Valores acima de 10 a quarta, né, são denominados absorções de alta intensidade. Ou seja, né, a eficiência de absorção daquelas moléculas é alta, enquanto valores abaixo de 10 a terceira são consideradas absorções de baixa intensidade. E a gente ainda tem o que a gente chama de transições proibidas. São transições que têm valores bem baixos de absortividade, tá? Entre 0 a 1000. Já nas transições de alta ou baixa intensidade são chamadas de transições permitidas. Essa absortividade molar, ela é determinada experimentalmente, também empregando a lei de Lambert-Beer, né? A forma mais comum da lei de Lambert-Beer é essa daqui, aonde que eu tenho que a absorbância é igual à absortividade molar vezes a concentração vezes o caminho óptico, né? Vezes ali a distância da cubeta, o tamanho da cubeta em centímetro. Muitas das vezes, né, o que a gente mede no equipamento é a absorbância e busca, né, encontrar a concentração de um determinado analito. Usualmente a análise que a gente faz, né, lá na análises quantitativas. Mas se eu preparo uma solução de concentração conhecida, eu faço a leitura da absorbância e eu tenho todos os valores fixos de absorbância, de concentração, do caminho óptico, e me resta então encontrar experimentalmente o valor da absortividade molar, né? Isso é feito aí em triplicata ou mais para diversas concentrações e esse valor de absortividade deve ser sempre uma constante, determinado aí experimentalmente. Bem, então já que a gente está falando, né, das análises quantitativas e qualitativas, é importante a gente diferenciar, né, dois tipos de gráfico que a gente obtém aí nas nossas análises quando a gente utiliza a técnica, né, de UV-Vis. Então, a gente pode ter dois sistemas, né, dois modos de fazer as leituras de absorbância, né, nos espectrômetros, por varredura e por seleção do comprimento de onda. Por varredura seria o quê? Eu obter o espectro de vários comprimentos de onda para verificar aonde determinada substância, né, em que região do espectro eletromagnético aquela substância está absorvendo, extraindo assim, né, informações qualitativas dessas estruturas do analito, né? Essas absorbâncias, né? Por exemplo, da clorofila A aqui em torno de 400, depois em torno de 420, uma última aqui, né? Próxima a 680, dão informações sobre a estrutura da clorofila A. São informações qualitativas das diferentes taxas de absorção que a clorofila A tem. Enquanto que em análises quantitativas
quantitativas, na maioria das vezes, a gente seleciona, fixa um comprimento de onda e determina a absorvância, né, em um comprimento de onda fixo. Vamos chamar aqui de X. E varia, então, a concentração do analito. E aí, nesse tipo de análise, né, a gente busca correlacionar a absorvância com a concentração daquele determinado analito, sendo que o meu comprimento de onda lambda é constante nesse caso. E aí a gente obtém o que a gente chama, né, de curva padrão. Na análise aí dos compostos orgânicos, nós vamos focar o nosso estudo nos espectros em varredura do comprimento de onda. Porque o que a gente quer enxergar são os comprimentos de onda onde a absorção é máxima e tentar correlacionar essa absorção máxima com partes da estrutura da molécula. Então aqui, né, a gente tem de exemplo a apresentação de um espectro de ultravioleta para o ácido benzoico. Nós observamos então, né, 3 bandas de absorção características do ácido benzoico. Uma em 230 nanômetros, uma outra em 272 e uma outra aqui, né, bem juntinha, em 289. Nós poderíamos, né, calcular então a absortividade molar, né, para cada banda dessa do ácido benzoico, desde que a gente prepare uma solução de concentração conhecida. Uma coisa importante a gente falar antes de começar a analisar a estrutura a partir do espectro de ultravioleta é saber, né, que esses espectros são obtidos do analito em solução. Então, a gente vai fazer o uso dos solventes. E muitos solventes, né, absorvem na região do ultravioleta. Os espectrômetros comerciais mais comuns, né, eles operam aí na região do UV e na região do visível. A região do UV vai de 200 a 400 nanômetros. Lembrando, né, que a radiação ultravioleta pode ter comprimento de onda de até 10 nanômetros. Na verdade, os equipamentos aqui não conseguem fazer medidas, né, nesse comprimento de onda. Os equipamentos comerciais vão aí de 200 a 400 nanômetros na região do ultravioleta e na região do visível de 400 a 800 nanômetros. Então, aqui, né, nessa tabela, a gente tem o limite de absorção de diversos solventes. Por exemplo, a acetonitrila, né, ela absorve 190 nanômetros, sendo aí, né, um solvente bastante utilizado nessas análises, já que ela é transparente na região do V-bis. O outro solvente muito utilizado também é o etanol. Apesar de absorver 205 nanômetros, né, ele está um pouco fora da onde a maioria das substâncias orgânicas absorvem. O que a gente tem que tomar cuidado na escolha do solvente para o nosso analito, né, é quando a gente tem o analito absorvendo na mesma região dos solventes. Um outro solvente muito utilizado é também o hexano, que vai apresentar uma banda de absorção próxima a 200 nanômetros. Bem, então para escolher o solvente, né, a gente deve escolher um solvente que não absorve na região da nossa amostra de estudo, do nosso analito, e também, né, solventes que fornecem uma estrutura fina de banda, ou seja, uma banda com mais picos que seja mais fácil da gente visualizar e interpretar o comprimento de onda máximo. E isso tem a ver com a polaridade. Solventes polares, como o etanol, por exemplo, né, causam a perda dessa estrutura fina, um alargamento dessa banda de absorção. Por quê? Porque solventes polares normalmente interagem através de ligações intermoleculares, como ligação de hidrogênio ou ligação polo de polo com o analito. E isso faz, né, com que o sinal do analito fique mais alargado.
Já solventes apolares, né, proporcionam uma estrutura fina melhor, já que o solvente apolar, ele interage menos com as moléculas ali da amostra, né? Porque são interações intermoleculares mais fracas, né? Somente do tipo aí de polo induzido. Um outro fator que a gente deve levar em consideração na escolha do solvente é que muitas das vezes, né, o solvente ele causa deslocamento das transições aí para comprimentos de ondas maiores ou menores, tá? E novamente a gente tem alguns problemas com solventes polares que deslocam transições do tipo N pi estrela para comprimentos de onda menores. Lembrando que essa transição é uma transição de elétrons não ligantes com o orbital pi antiligante. E pessoal, levar essas transições para comprimentos de ondas menores é sempre um problema, lembrando que a região de varredura é de 200 até 800 nanômetros. Então, se a gente tem um composto que está absorvendo próximo a 200, solventes polares pode levar, né, essa absorção para uma região que não é detectada experimentalmente. Entretanto, né, esses mesmos solventes polares, eles deslocam transições pi estrela para lambdas maiores. Então, o sinal, né, daquela transição vai para comprimentos de ondas maiores aqui no meu gráfico. A tabela 7.2, né, ela ilustra isso, o deslocamento produzido por solventes na transição do tipo N pi estrela da propanona, da acetona. Então, observe que, nesse caso, né, é uma transição deste tipo, comprimento de onda máximo vai sendo reduzido à medida que a polaridade do solvente aumenta. Então, aqui o solvente mais polar é a água, eu tenho menor comprimento de onda. Enquanto que aqui o hexano, né, eu tenho o maior comprimento de onda. Agora que já falamos aí, né, do espectrômetro, do VVIS, da lei de Lambert-Beer e dos solventes, nós vamos falar dos grupos cromófilos, que nada mais são, né, do que os grupos que estão presentes nas estruturas dos compostos orgânicos que vai gerar absorções. Lembrando que essa absorção é resultante de uma transição eletrônica de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Essa energia, né, precisa ser absorvida e a gente pode escrever, né, essa absorção, essa diferença de energia como HC sobre lambda. Aí, pessoal, né, os núcleos dos átomos influenciam no valor dessa energia, nas diferentes energias, né, dos estados fundamentais e do estado excitado, que está associado, né, a essas transições. A energia que é igual a HC sobre lambda é definida por um grupo de átomos que os elétrons são compartilhados e não pelos elétrons individuais, né? Então, essa energia ela é definida por esse grupo de átomos que fazem ligações entre si, compartilhando esses elétrons, que mudam de um estado para o outro. Então, esses grupos de átomos responsáveis pela absorção é que chamamos de cromófilos. Então, né, os cromófilos em alcanos, existe uma única transição possível, que seria a transição de um orbital sigma ligante para um orbital sigma antiligante. Então, aqui a gente tem a representação desses orbitais de acordo com a teoria do orbital molecular. A gente vê, então, né, um orbital ligante entre os dois átomos de carbono, né, mas também o orbital antiligante vazio. Uma vez que os elétrons do orbital ligante recebem uma determinada quantidade de energia, eles podem fazer essa transição eletrônica, saindo do orbital ligante para o orbital antiligante. Entretanto, né, essa diferença de energia entre esses orbitais é muito alta e requer
requer um lambda muito curto, menor do que os dos espectrômetros usuais. Então, menor aí, bem menor do que 200 nanômetros. Agora, os álcools, éteres, aminas e compostos de enxofre, estamos considerando aqui, tá, compostos saturados, compostos que só possuem, né, a hidroxila, ou o grupo oxigênio, ou amida, ou enxofre, né? Esses átomos possuem pares de elétrons não ligantes. Então, agora a gente tem uma nova transição possível e talvez a gente já observe, que é a transição do tipo N, de um orbital não ligante para um orbital sigma antiligante. Essas transições também possuem uma alta energia, mas absorvem dentro de uma faixa acessível experimentalmente. Os álcools e as aminas absorvem em torno de 175 a 200 nanômetros e os tióis e sulfetos de 200 a 220 nanômetros. Muitas das vezes a gente não consegue observar essas bandas por causa da absorção do solvente, que também acontece, né, nessa região. Aqui a gente tem, né, os orbitais representados, né, de acordo com a teoria do orbital molecular. Então, aqui a gente teria um orbital sigma ligante entre o carbono e o nitrogênio. O orbital aqui não ligante, que acomoda o par de elétrons isolados do nitrogênio. E o orbital antiligante dessa ligação sigma aqui de baixo. Então, aqui está representado, né, a transição eletrônica possível. Orbital não ligante, em sp3, para o sigma antiligante. Aqui, né, seria a representação da transição do elétron dentro do desenho dos orbitais. Então, né, essa transição também é dada por uma diferença aí de energia, aonde que esse lambda já é possível, né, medir esse lambda com os espectrômetros comerciais. Agora, quando a gente tem a presença da insaturação, né, nos alcenos e nos alcinos, uma nova transição é possível, a transição do tipo π estrela. Duplas isoladas, né, elas absorvem em volta de 175 nanômetros e triplas isoladas em volta de 170 nanômetros. Observem também que os lambdas ainda são bem baixos, né, bem pequenos. Então, aqui a gente teria a representação de um orbital π ligante e aqui a representação de um orbital π antiligante, né, com as fases inversas. Aqui são as fases combinadas do orbital e aqui as fases inversas. E aí, novamente, a gente teria que, né, fornecendo essa energia que experimentalmente a gente fornece pelo comprimento de onda da radiação que a gente incide na amostra para que ocorra essa absorção. Nos compostos carbonílicos, né, C-O, a gente tem dois tipos de transições possíveis, AN para π estrela e π para π estrela. Normalmente, né, a transição N-π estrela, ela absorve, né, ela acontece na região de 280 a 290 nanômetros, com um epsilon bem baixo, né, bem pequeno, seria até classificada como uma transição proibida. E uma transição π estrela ocorre em 185 nanômetros, com um epsilon significativamente mais alto, né, mas também não é dos melhores, como a gente viu lá atrás, né, que epsilon acima de 10.000, que seriam considerados epsilons altos, né, com uma boa eficiência de absorção. Então, aqui a gente também tem, né, os orbitais moleculares ilustrando essas absorções. Então, aqui a gente tem no nível de menor energia, lembrando, né, que a energia está crescendo nesse sentido, da representação aqui dos diagramas dos orbitais moleculares. Então, a gente tem um par de elétrons não ligantes do oxigênio e um orbital que não está fazendo ligação, né, do tipo sp. A gente tem o par de elétrons da ligação CO sigma, no orbital sigma.
a gente tem um par de elétrons da ligação π, C, O. A gente tem um segundo par de elétrons do oxigênio não ligantes, né? O oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. E aí a gente tem os orbitais antiligantes, π estrela e sigma estrela. Então, né, aqui está representado pelas setas as transições possíveis, né? De N para π estrela, de energia, né? De diferença de energia bem menor, que a transição π estrela. E aqui, então, né, seria as representações, né, nos orbitais, né, as representações tridimensionais, não em níveis de energia. Então, a gente teria um par de elétrons num orbital não ligante, migrando para o orbital π antiligante. Aqui, a gente teria um par de elétrons da ligação π, migrando para o orbital π antiligante. Essa transição NP estrela de menor energia ocorre em torno aí de 280 nanômetros e a de maior energia em um comprimento de onda mais curto, né, em 185 nanômetros. Então aqui a gente tem uma tabela, né, que resume as principais absorções do comprimento de onda máximo e também a absortividade molar dos principais cromófilos simples ou isolados. E vocês vão observar aí que quase todas ocorrem na região de 180 e 210 nanômetros, que é muito ruim, né, para a gente analisar, já que os espectrômetros aí começam a medir bem essas absorções aí de 190, 200 nanômetros para cima. Mas o que acontece? À medida que a gente tem substituintes ou extensão da conjugação desses grupos cromófilos simples, essas absorções elas vão sofrendo alguns desvios, alguns efeitos, aonde torna-se possível a gente estudar dentro da janela espectral aí de 200 a 800 nanômetros. Então, pessoal, a presença de grupos substituintes de hidrogênio na estrutura básica dos cromófilos alteram sua absorção em comprimento de onda e intensidade, que é dada, né, pelo epsilon, pela absortividade molar. Quando eles aumentam o comprimento de onda e a absortividade molar, que é duas coisas que a gente quer que aconteça para que a gente analise esses compostos por UV-Vis, né, são chamados, né, de auxocromos, quando esses grupos, né, causam esses dois efeitos. E tem uma nomenclatura, né, um pouquinho chata, mas que vocês vão se acostumando com ela, para esses efeitos, tá? Então, o aumento do lambda, o que seria isso, né? Eu tenho, vamos dar um exemplo, eu tenho um determinado composto que só tem uma ligação dupla isolada. Então, né, o lambda máximo dele de absorção vai estar aqui, né, antes dos 200 nanômetros. Então, eu substituo um desses hidrogênios por um grupo, tem vários grupos auxômetros, tá? Vou colocar aqui mais um grupo R com dupla ligação. Isso vai fazer com que essa banda de absorção seja deslocada, né, para comprimentos de onda maiores. Esse tipo de deslocamento, né, a gente chama de deslocamento batocrômico, que é o deslocamento para o vermelho, para comprimentos de ondas maiores. Um deslocamento para energia mais baixa, ou seja, para comprimentos de onda maior. Mas a gente também pode ter grupos, né, que causam deslocamento ipsocrômico, que normalmente não é o desejável. Ele desloca para o azul, ele desloca para comprimentos de onda ainda menores, tá? Outros efeitos que a gente tem, né, é o hipercrômico, que aí seria o aumento do epsilon, da intensidade, que também é um efeito desejado. Quanto maior o epsilon, mais sensível, né, o meu aparelho, o meu equipamento vai ser aquela banda. Quer dizer o quê? Que aquela banda vai ficar, se ela era uma banda, né, pouco prominente, ela vai ficar mais prominente. Eu vou conseguir visualizar
ela melhor, né? Quando ela tem o efeito hipercrômico. E o efeito hipocrômico seria a sua diminuição, né? Então ela pode até se confundir com a linha de base, a gente não consegue visualizar ela muito bem. Então, né, os efeitos. Então, aí os efeitos desejáveis e mais importante, né, é o deslocamento batocrômico. A gente ter grupos que aumentem o comprimento de onda, né, de absorção. E a melhor forma, né, de produzir o efeito batocrômico é quando a gente tem o aumento da extensão da conjugação de uns sistemas de dupla ligação. Então, aqui, né, no exemplo, a gente tem esse espectro, né, representado por essa linha tracejada de A, desse dieno, né, com três, na verdade um trieno, né, com três ligações duplas, né, e simples conjugadas. À medida que a gente aumenta esse polieno, né, para um sistema de 4, observe, então, né, vamos pegar essa banda aqui do meio, ela estava aqui na região aqui mais ou menos de 260 nanômetros, ela vai, né, para a região próxima a 280, né? Se eu aumento mais ainda esse polieno, né, o espectro de absorção ele vai todo para a região, na direção aqui do vermelho, do aumento de comprimento de onda. E quando a gente também aumenta a extensão da dupla conjugação, né, o epsilon também aumenta. Não na mesma proporção, mas a gente pode observar, né, que os sinais eles ficam maiores e mais definidos. Então, né, a conjugação ela causa esse efeito batocrômico, também de aumento do epsilon, e isso pode ser correlacionado experimentalmente e tabelado. A posição do lambda e a intensidade epsilon exatas da banda de absorção podem ser correlacionadas com a extensão do sistema conjugado. Um alceno simples, né, como o etileno, absorve em 175 nanômetros com uma intensidade de 15.000, ou um 3-butadieno em 217 com uma intensidade de 21.000. O hexatrieno em 258 com uma absortividade de 35.000. Beta-caroteno, que possui 11 ligações duplas alternadas com ligações simples, né, absorve já na região do visível, 456 nanômetros, com um epsilon bem alto, né, de 125.000. Então, aqui a gente tem tabelado não só para alcenos, mas também para cetonas, e também essa mesma extensão da conjugação, ela acontece, né, nas cetonas, que a gente chama de enonas. Então, observe aqui, né, a cetona sem a extensão da conjugação, ela vai ter duas absorções, uma de 189 e outra de 280. Com a extensão da conjugação, ela continua tendo as duas absorções, mas todas as duas absorções tiveram um aumento do lambda, assim também como um aumento dos valores da absortividade. E isso é interessante, pessoal, porque as moléculas orgânicas, né, são complexas, são grandes e normalmente apresentam sistemas conjugados. Então, aqui é uma figura que ilustra, né, esse efeito da conjugação. Aqui eu teria a representação dos orbitais moleculares de um alceno isolado, de um alceno simples. Então, né, a gente tem dois orbitais atômicos de dois carbonos diferentes se combinando para formar dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante, com uma determinada diferença de energia. Quando eu tenho sistemas conjugados, o número de orbitais combinados ele aumenta. E isso faz com que a diferença de energia entre o último orbital ocupado e o primeiro orbital desocupado diminua. É isso que está representando, né, aqui nessa figura. Então, aqui em azul, eu tenho destacado a diferença de energia, né, entre o orbital π ligante e π antiligante do etileno. E aqui em verde, né, a diferença de energia
entre os orbitais, entre o último orbital π preenchido, né, e o último orbital π antiligante vazio do 1,3-butano-dieno. À medida que essas conjugações aumentam, menor, né, vai ficando essa diferença de energia, que é o que está representado aqui, né, nessa outra figura. Então, quanto mais a gente aumenta o sistema de conjugação, né, a gente tem a extensão da conjugação, menor é a energia para a transição, ou seja, maior é o comprimento de onda que a gente precisa para fazer essa transição, onde a gente vai observar essa transição. A extensão da conjugação, né, também acontece por ressonância com pares de elétrons não ligantes. Funcionam aí da mesma forma. Quando que a gente pode ter isso? Quando a gente tem a dupla ligação vizinha a átomos que possuem pares de elétrons não ligantes, que é o caso do oxigênio, dos halogênios e do nitrogênio. E isso causa, né, um abaixamento da energia do orbital antiligante, o orbital desocupado, causando aí o efeito batocrômico. Aqui a gente tem a representação novamente, né, do 3-butano-dieno. E à medida que a gente tem novos orbitais ligantes, a gente também tem novos orbitais antiligantes. Mas a transição que a gente consegue visualizar é sempre, né, aquela de menor energia e maior epsilon, tá? Então aqui, né, eu destaquei uma outra transição que poderia estar ocorrendo do orbital π2 para o orbital π antiligante 4, né? Essa transição é de maior energia e é proibida na configuração S do butano-dieno. Quando a gente tem esses sistemas conjugados em cadeias abertas, a ligação dupla, ela não sofre rotação, né? Rotação livre, mas a ligação simples sim. E se essa ligação simples roda, eu mudo a conformação da estrutura. Então, né, quando eu tenho sistemas conjugados, eu posso ter essas duplas ligações na conformação que a gente chama de S-trans, com as duplas de lados opostos da ligação simples, que está unindo elas, ou posso ter a conformação S-cis, com as duplas do mesmo lado da ligação simples, que está unindo, né, essas ligações duplas. E por causa, né, da simetria desses orbitais, os formatos desses orbitais, na configuração S-trans, a única transição possível é aquela que sai do orbital ligante para o orbital antiligante de menor energia. Já se aquele dieno está na conformação cis, o que muitas vezes acontece quando a gente tem dienos cíclicos, essa configuração cis, né, ela é fixa, ou se a gente tem ligações duplas em sistemas cíclicos diferentes dessa forma, então a configuração S-trans se torna fixa, nós vamos ter, né, nesse caso, uma única banda de absorção, enquanto que na conformação S-cis a gente vai ter duas bandas de absorção, porque é possível que haja uma transição do orbital ligante, que a gente está chamando aqui de π2 para o π antiligante 3 e também para o π antiligante 4. Bem, a partir do estudo dessas estruturas conjugadas, Wood, Eiler e Fieser fizeram uma série de experimentos para determinar qual que é o comprimento de onda e o epsilon de vários compostos aí que apresentam esses grupos cromófilos com extensão da conjugação. E eles chegaram, né, a valores médios que cada um desses compostos deveriam apresentar. E a cada vez que a gente faz a extensão da conjugação, a gente pode somar incrementos, valores numéricos, nesse valor de comprimento de onda,
para poder calcular qual comprimento de onda aquela estrutura vai ter, né? Qual comprimento de onda esperar. Então, aí o primeiro estudo deles começaram com esses genos cíclicos, né? Nos quais a ligação central é a parte do sistema de anel. O cromófilo de Eno é normalmente mantido com rigidez na orientação S-trans ou S-cis. Espectro de absorção típico, né, segue um padrão esperado. Então, quando a gente tem a configuração S, né, a gente vai ter um comprimento de onda em 273, um pouco mais alto que o análogo, né, quando a gente tem a dupla ligação em S-trans, que é o comprimento de onda em 234. Pelo estudo de um grande número de genos de cada tipo, esses pesquisadores desenvolveram uma correlação empírica de variações estruturais que nos permitem prever o comprimento de onda em que um dieno conjugado absorverá. E aqui, na próxima tabela, né, a gente tem alguns desses incrementos que esses pesquisadores usaram. Então, aí, né, para um anel na configuração S, né, o sismoide seria desse tipo, né, dieno homo anular, as duplas estão no mesmo anel, a gente sempre parte, né, de um valor básico de lambda de 253. Se a gente tem, né, extensão das ligações duplas, a gente adiciona esse valor 30. Se a gente tem substituintes alquila ou resíduos no anel, a gente adiciona 5. Para duplas exocíclicas, a gente adiciona 5. Alguns desses grupos funcionais, a gente adiciona determinado valor, tá? O mesmo raciocínio aqui quando a gente tem duplas em ciclos diferentes, né? Da estrutura heteroanular. Então, aqui vamos pegar um exemplo para a gente ver a aplicação, né, desses valores que Woodward e Fieser desenvolveram. Então, um composto que apresenta essa estrutura, a gente tem, então, ligações duplas conjugadas em anéis diferentes. Então, nosso valor base de cálculo seria 214, né? É um transódio, ou heteroanular, né? Então, a partir desse valor, eu vou ver o que eu tenho ligado, né, na minha cadeia, né, onde eu tenho as ligações conjugadas. Observe que eu tenho ligado nesse carbono um resíduo alquil, ou resíduo do anel, né, está ligado ao restante da cadeia carbônica. Aqui eu também tenho mais um, e aqui também eu tenho mais um. E para cada vez que a gente tem, né, um substituinte alquila, a gente deve somar 5 unidades no nosso lambda básico de referência. Observe então que foi somado aqui, 3 vezes 5, 15. Tem alguma coisa mais ligada na dupla? Não, mas eu tenho a presença do que ele chama de dupla ligação exocíclica. Toda vez que eu tenho uma dupla ligação fora de um ciclo de referência, a gente também soma mais 5. A gente vai ver outros exemplos para entender, né, para conseguir visualizar melhor essa dupla exocíclica. É uma dupla fora do ciclo. Mesmo, né, a gente considerando o sistema principal, a extensão, né, da conjugação, eu tenho essa dupla fora de um ciclo. Então, é uma dupla exocíclica, a gente soma 5. Então, o valor teórico aí, de acordo com a tabela de Woodward e Fieser, é 234, que é muito próximo ao observado, que é de 235 nanômetros. Bem, aqui a gente tem mais um exemplo que eu vou deixar para vocês pensarem sozinhos aí.